fiz 22 anos agora, então eu costumo esquecer. Tem 2 anos e alguns meses que eu estou no JCC, eu acho que é uns 4 meses, mais ou menos, 2 anos e alguns, não sei direito. Fiz a melhor jornada de todas, 73, uhul! E é Aê! isso, pode se apresentar aí, Gabriel. Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Tá bom. Meu nome é Gabriel Alves. Eu tenho 23 anos. Bom, faz um tempo já que eu estou meio que afastado, né, das atividades do JSC, por ocasião de ter que dar conta de outras obrigações, né, sobretudo no que diz respeito à graduação, essa parte mais assim relacionada com ela. Né? Eu não lembro o número da minha jornada, não lembro o exato. 65, Gabriel. 65, obrigado, Júlia. Tô te esperando para gritar. Fiquei com 67 na cabeça e 65 eu falei assim, rapaz, qual que será que é a minha jornada? Mas aí tá confirmada, 65. Fiz parte também do ASC, fiz o DDA 2012, se eu não me engano, acho que foi o da Lívia. O melhor DDA que teve. No ASC também eu tive oportunidade de fazer parte de diversas equipes, né, dentre elas a formação. Fiz também parte da formação aqui do JSC, tive a graça também de coordená-la. E eu acho que no mais é isso, assim, eu também estava afastado da formação esses últimos tempos, assim, por ocasião de outras atividades relacionadas à graduação também, a UFV aí nos segurando, mas graças a Deus também, acho que talvez a gente acabe citando brevemente também essa questão relacionada à responsabilidade na reunião de hoje, e seria interessante também, talvez, falar sobre essa questão de escolhas, né, mas aí qualquer coisa a gente entra no mérito disso mais para frente. Desde já, né, se vocês tiverem alguma dúvida, dentro daquilo que a gente puder ajudar, vocês fiquem à vontade para nos perguntar, né? Agora que tem essa mãozinha aqui esse Google Meet também, vocês fiquem à vontade para levantar, fazer qualquer questão. E é mais isso, assim. Você quer introduzir, Vitor? Beleza, posso. Então, gente, só para introduzir aqui mais ou menos o tema, imagino que vocês saibam mais ou menos sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre a masculinidade, e aí, só relembrando alguns conceitos, alguns pontos, porque a gente até já teve, né, uma palestra sobre teologia do corpo, tá até no YouTube do JSC, mas só para a gente partir de alguns princípios e conseguir chegar no problema principal, né, que a gente está vivendo aí com relação a isso, né, a masculinidade, que é o nosso tema. Existe um plano de Deus para os homens, né, da mesma forma que existe um plano de Deus para as mulheres. E nós temos uma realidade que é a pessoa, né, a pessoa humana. E essa realidade ela é uma alma com o corpo. Ela não é uma coisa só, não é uma alma no corpo, uma alma dentro do corpo. Então, ou seja, né, no plano da criação de Deus, o corpo ele tem um significado especial, né? O corpo do homem e o corpo da mulher, eles se completam, né? Por exemplo, a gente pode reparar que o nosso corpo ele é meio simétrico, né? Ele tem suas simetrias. Físico ama simetria, né? Facilita as contas. Mas menos nos órgãos sexuais. Por quê? Porque até nisso, Deus mostra que o homem e a mulher eles devem se completar, né? Assim, não no sentido de que o homem, por exemplo, a mulher, eu preciso do homem para me fazer feliz, né? A mulher vai me fazer feliz. Não é nesse sentido, né? Os dois juntos, voltados para Deus, né? Só Deus vai fazer, né, você feliz. Então, se você pensa assim, preciso arrumar uma pessoa para me fazer feliz, não existe isso. Né? Até, por exemplo, os anjos, eles veem direto a alma, né? Nós não, nós nos relacionamos através do corpo, né? Então, depois do pecado original, depois que o homem peca, né? Deus fala para Adão que ele vai ter o quê? Ele vai ter que trabalhar, né? Ele vai se sustentar, ele vai comer através do suor do rosto dele, né? E para Eva Deus fala, olha, agora você vai sofrer com as dores do parto. Então, ali, Deus meio que já distingue, né? A sexualidade do homem e a sexualidade da mulher,
né? O homem ele vai interagir com o mundo ali através da força, né? Da submissão ao trabalho, né? Vai ser algo doloroso, não é algo natural. Então, é mais ou menos isso. E um ponto importante também, não se trata de ser melhor ou pior, né? Ser mulher é a melhor coisa do mundo para as mulheres, né? Não é bom para o homem ser feminino. Aí, acho que você pode seguir, Gabriel. Assim, se voltando um pouco nessa parte da criação, por que a gente gostava de... Por que tivemos essa intenção de, logo no início dessa reunião, a gente falar um pouco de que existe um plano de Deus para a realidade do homem? Porque talvez, como vocês tenham aprendido na semana anterior, em relação à questão do feminismo, o que o feminismo faz? O feminismo ele não distorce simplesmente o que é a imagem da mulher, mas ele também distorce a própria imagem do que é o homem. E se a gente vê hoje também, o que meio que está em... O que a gente observa em relação ao mundo? A gente observa que existe uma incompreensão daquilo que significa ser homem, daquilo que é próprio do masculino, e muitas vezes essa incompreensão faz com que existam distorções sobre o homem. Então, o que a gente queria propor através dessa reflexão não é uma coisa ilusória ou forçosa que vocês vão escutar e terão que fazer força para pensar que isso é real. Não é isso. Mas a gente quer trazer uma luz a respeito de uma realidade que, na verdade, deveria ser óbvia, mas hoje no mundo, talvez bebendo muito da ideia do feminismo, ela parece ofuscada. Ou seja, homem e mulheres são diferentes, existe um plano de Deus para que exista essa diferença, e essa diferença é boa que seja assim e que permaneça assim. Por quê? Porque Deus quis constituir o homem e Deus quis constituir a mulher. Se a gente retornar no livro do Gênesis, logo após a criação, quando ainda é narrada, se não me engano, na segunda narrativa sobre a criação, que começa logo no capítulo 2 do Gênesis, se não me engano, nós temos a conclusão que o quê? O simples dizer, homem e mulher os criou. Ou seja, a gente vê que existe algo que Deus constituiu, que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher. E como o Vitor havia já introduzido, essa diferença do homem, ela se manifesta muito pela questão sexual, ou seja, pela questão de ver, por exemplo, a constituição física, a constituição biológica. Se a gente fosse para a genética, nós veremos que existe uma diferenciação em relação à questão dos cromossomos, também no que diz respeito aos cromossomos sexuais. Mulher, XX, homem, XY, desde que não exista nenhuma anormalidade. Não entraremos em anormalidades no que diz respeito, por exemplo, a triplo X em mulheres, né, ou a super mulheres. Talvez quem estudou genética sabe alguma coisa relacionada com isso. Não é esse mérito. A gente não vai falar aqui também sobre como funciona, talvez, o silenciamento de um cromossomo X em relação ao outro, no caso das mulheres. Não. Mas é só para lançar uma luz a respeito do que existe essa diferença, que é perceptível no corpo, mas não apenas no corpo. Porque quando Deus constitui nós homens, como o Vitor falava, não é homem simplesmente no sentido do corpo e a alma, talvez, como a gente pensasse, um substrato indiferente à realidade do sexo. Não. Você é homem em tudo. Ou seja, você é homem porque seu corpo e sua alma, que são um, e pessoa só existe se existe corpo e alma. Ou seja, por isso que a gente vê, até uma coisa, abre-se um parêntese aqui, que é interessante de vocês saberem, vocês sabem que a gente não, tipo assim, a gente não acredita em manifestações, por exemplo, assim, do corpo sozinho, sem alma. Tipo assim, um corpo sozinho, sem alma, você não vê andando pela rua. E você também não vê uma alma, meio que, você não conversa com almas, por quê? Porque normalmente isso não ocorre. Por quê? A realidade do corpo separado da alma, no que diz respeito ao homem, é uma realidade muito limitada. Ou seja, o homem, a pessoa humana, ela só existe por quê? Porque ela é corpo e alma. Então você que é homem, não é homem simplesmente no corpo ou simplesmente na alma. Você é homem na totalidade. O seu corpo, a sua alma, tudo em você conversa com a masculinidade. Então, se a gente pensa, como havíamos falado, que existe um plano de Deus, quando ele deseja criar o homem e deseja criar a mulher, e se nós vemos que hoje no mundo, devido a essas ideologias, como a questão do feminismo, a ideologia de gênero, e tantas distorções no campo da cultura que atrapalham
essa compreensão do que significa ser homem, logicamente que veremos que corre-se um grande risco que o homem esteja longe do plano de Deus. Ou seja, se tudo concorre contrário a este plano, é óbvio que veremos homens vivendo no mundo com dúvida do que significa ter e ser masculino. E o fato desta dúvida atrapalha o homem justamente de cumprir a sua missão e de ir ao encontro com o plano que Deus tem para ele. E hoje, basicamente, a gente quer versar um pouco em relação a isso, ou seja, apresentar para vocês algumas características que dizem respeito à masculinidade, que hoje nós observamos, não simplesmente no meio católico, ou não pensando também simplesmente fora do meio católico, ou seja, infelizmente, é uma situação que é geral, ou seja, percebe-se que existe uma crise no que diz respeito à masculinidade. Então, o que a gente quer apresentar hoje para vocês são justamente, esperamos, né, com a graça de Deus, algumas luzes a respeito deste tema. Logo de início também, uma coisa que eu e o Vitor temos de concordar é o quê? O que hoje iremos trazer para vocês é o quê? É um pouco de algo que a gente observou, né? Em alguns vídeos do Padre Paulo, Ricardo, algumas coisas que a gente traz enquanto formação, desde do início da nossa caminhada, mas corre-se o risco, óbvio, né, de não termos lá tanta clareza e de também, infelizmente, cairmos em um equívoco ou outro ao longo da nossa apresentação. Então, assim, que Deus dê a graça de que vocês peguem aquilo que é bom e aquilo que for ruim e que for confusão da nossa parte, que vocês nem dêem atenção. Mas, assim, basicamente queríamos entrar neste ponto. Bom, verificamos que existe um problema, uma cisão. Mas o que seria, então, o pensamento o que seria masculinidade? Ou então, quando começa esse processo no homem de masculinidade? É um processo que começa, é um processo que não começa? Se a gente olhar, por exemplo, pensando na questão da constituição do homem, o homem, inicialmente, como também ocorre, se a gente pensasse até mesmo com os animais, né, com os animais, sim, com os mamíferos, normalmente se tem um cuidado paternal. Cuidado paternal, como a gente sabe, se refere aos pais. Mas a gente sabe que, em particular, em relação ao homem, inicialmente esse cuidado, e também o que ocorre em outras espécies, até pela ocasião de sermos mamíferos, é que esse cuidado ele se inicia através das mulheres. Ou seja, são as mães que normalmente passam o maior período de tempo com seus filhos. Então, inicialmente, o que seria uma esperança lógica que a gente tivesse em relação à formação do homem? Que essa formação ela é mais ligada à sua mulher. Quer dizer, ela é mais ligada à sua mãe. Ou seja, ela é mais ligada ao universo feminino. Mas, bom, se o homem, na sua formação e na Constituição, inicialmente é mais ligado no universo feminino, o que tem que acontecer para que ele saia deste universo e que ele vá para o seu universo, que é o seu universo verdadeiramente natural? E seu natural no sentido óbvio, né, de se ter a ver com sua natureza, dele ir para o universo do homem. É justamente quando o homem ele começa a ter esse desligamento da sua mãe, não um desligamento no sentido assim, de repente o filho sai de casa, vai ir para um mato e viver lá 50 anos e depois retorna para casa velhinho e aí ele se tornou homem. Não, não é isso. Mas o que significa? Significa que ele se desliga daquele universo particularmente feminino que veio da sua mãe, se aproxima mais do que diz respeito ao seu pai e também de outras figuras masculinas, e a partir daí ele tem um desenvolvimento da sua masculinidade. Bom, se a gente pensasse nesse ponto, talvez viria aquele pensamento, né? Que seria, no caso, um tanto quanto imaturo, de se pensar assim, então significa que o indivíduo menino pode fazer o que ele quiser, ou seja, de repente, se o menino não quiser sair daquela sua realidade junto da sua mãe, ele poderá viver ali o resto da vida dele e tudo bem? Não. Por quê? Porque se a gente pensar o homem no sentido também da mulher, homem e mulher, nós sabemos que para a formação do indivíduo não é simplesmente algo determinístico no sentido assim. As coisas acontecem com um passo de mágica. Ainda mais no sentido de nós, que somos seres racionais. Ou seja, nós sabemos que, por exemplo, a educação e a linguagem são peças-chave da nossa formação. Então, essa ferramenta
de existir um distanciamento do homem, do universo feminino, se aproximar do universo mais particularmente feminino, masculino, se desligando do feminino, é algo integral, é algo interessantíssimo e riquíssimo, e ao mesmo tempo belo. Ou seja, não é uma imperfeição. E ao mesmo tempo é algo necessário para que haja o aperfeiçoamento do homem no sentido de ser másculo. Por quê? Porque assim Deus o quis, e a gente vê que é uma necessidade óbvia do homem, porque o homem vive numa situação de relacionamento, né? A pessoa humana, ela vive numa situação de relacionamento em que ela apreende e que ela cresce a partir das suas experiências. Ou seja, isso na verdade não é uma coisa louca, tipo assim, uma coisa estranha. Em que sentido? Não sei se ficou claro para vocês, mas é assim, não é que isso é uma imperfeição, não, mas isso é uma perfeição que mostra a altura da dignidade da pessoa humana. Porque ela não nasce pronta igual um animalzinho. Entende? Mas, ao mesmo tempo, ela nasce pronta, por quê? Porque o indivíduo que é homem, que é menino, ele passa por esse processo, sim. Mas ele sempre foi e sempre será menino, desde quando ele nasce. Entendeu? Ou seja, desde quando existe aquela formação do homem enquanto homem, né, no sentido biológico, no sentido da alma e do biológico, já dentro do útero da sua mãe, ele é homem e sempre será homem. Mas esse passo de que ele saia daquele mundo feminino e vá para o mundo masculino, se a gente olhar, é algo extremamente belo, porque isso demonstra também a importância da família. Isso demonstra a importância de que um indivíduo, para ser constituído com a consciência sadia, a respeito até mesmo do que ele é importante que ele tenha também essa figura paterna na sua vida. Ou seja, de certo modo, é como, por exemplo, se você vê sei lá, uma ferramenta que ela diz que para funcionar ela precisa de outra. Por exemplo, é como se fosse isso, por exemplo, você pensasse na máquina de furar. Ela não fura se ela não tiver a broca, que é aquilo que é acoplado na frente. Mas por que é importante que você acople a broca ali? Porque se alguém tentar furar sem ela, vai estragar a máquina. É quase que se fosse isso. Ou seja, o indivíduo, o homem na sua formação, já sinaliza que ele precisa de ter uma boa figura paterna que o forme. E se ele não tiver essa figura paterna, o que vai ser? Seria como se você tentasse furar com a furadeira sem broca, ou seja, vai dar errado. E é isso que a gente observa no mundo de hoje. Nós temos homens que, infelizmente, são mal formados e que, a partir dessa má formação, eles não vivem direito o seu papel. Não vamos entrar aqui no mérito de quem será a culpa no primeiro momento. Porque também, como a gente vai apresentar para vocês, o que acontece? Se a gente pensar agora de antemão que o menino ele vai se desligar desse universo feminino e ir para o universo masculino, propriamente, né? Se desligando da mãe, saindo dessas coisas, de uma coisa muito afetiva, muito carinhosa, e aprender a ser mais forte, isso necessita do quê? Necessita de um esforço. Necessita de um movimento que o homem ele tenha força de vontade de ser diferente. Ou seja, a criança ela começa a perceber, começa a perceber as suas potências. E ele começa a perceber que ele não é igual a menina, por exemplo. Assim, se olhar, por exemplo, igual cor, às vezes, desenho, você vê que aquele trem não bate. Aquela coisa de ser, às vezes, muito melosa, assim. Você vê que aquele trem, assim, não entra na sua cabeça, né? No sentido do homem. Então, são coisinhas pequenas, mas que vão sinalizando justamente esse desligamento daquele universo e ele se aproximando mais do masculino. Mas não basta. A masculinidade, como a gente vai apresentar ao longo desta reunião, ela necessita de um esforço do homem, ou seja, você perceber o caminho que você deve trilhar e você pagar o preço por aquele caminho. E, assim, dentro um pouco disso que o Gabriel estava falando, né? Nós homens, assim, a gente tem uma coisa que a gente já escuta desde sempre, né? Quase desde que a gente, sei lá, a gente já nasce, desde que se entende por gente, a gente já se lembra de ter escutado, né? Seja homem, né? Estovia, aquela história do confortare, né? Em latim. Então, a gente escuta muito isso. E o que isso significa, né? Porque mulher nenhuma, né? A gente até comentava, e o padre Paulo Ricardo fala muito disso nos vídeos dele, mulher nenhuma escuta isso, seja mulher, né? Não existe isso para a mulher, né? Mas para o homem,
para o homem isso é uma coisa muito importante, porque vai muito dentro dessa questão que o Gabriel estava falando, né? Do esforço que é necessário para você sair, você romper, você sair ali do mundo do pai, né? E também entrando um pouco nessa questão do pai, porque o pai ele exerce um papel muito importante ele exerce três papéis, né? Mas ele exerce um papel de mestre, de provedor e de protetor, né? O papel de provedor hoje é meio assim, a mulher ajuda muito, né? Não é assim, é importante a gente falar isso porque tem gente que acha que tipo assim, às vezes o homem se sente impotente, né? Por pensar, nossa, a obrigação das contas é minha, a obrigação. Isso mudou um pouco porque não é a realidade, né? Mas o que acontece? Só uma coisa, Dentro desse papel, é porque dentro desse papel de mestre do pai. Oi? tá. É só Pode falar. porque, em relação, por exemplo, aquilo que a Você quer gente falar dentro falava disso? Pode falar. do provedor, era até uma coisa que eu discutia com o Vitor. Porque, às vezes, também, infelizmente, corre-se o risco da pessoa pintar uma imagem do que significa masculinidade e querer seguir essa imagem a fio, até mesmo se desligando da realidade. Uma coisa que eu e o Vitor comentava, por exemplo, hoje, se a gente for olhar a situação no Brasil, o Brasil é um país o quê? Um país pobre, em que muitas pessoas trabalham muito e ganham pouco. Antes que alguém pense, isso daqui não é clichê, é comunista, não, porque eu não sou comunista, mas é uma realidade, sabe? Não é mentira isso. Você trabalha muito e ganha pouco. E muitas vezes, para que exista um bom sustento da família, não é simplesmente o homem que vive essa dimensão do provedor, mas também a mulher, justamente trabalhando e graças a Deus. É um grande sinal, um sinal muito bom da providência de Deus, que é ajudando o sustento da família. Porque imagina o drama que seria um homem que trabalha muito, ganha pouco, uma família que passa penúria sem ter o que comer, sem ter um teto onde habitar. Então, assim, isso não é. O homem não se torna menos por causa desse fato. Mas é um fato, é uma realidade. Cabe a você vivê-la. Cabe a você. Isso também é uma coisa que a gente queria apresentar nessa reunião, que é o quê? O homem não pensar, talvez, que ele tem que fugir do mundo também, sabe? Assim, tem coisas que acontecem e vai caber a você saber viver aquilo. Não tentando fazer uma coisa maluca também. Porque ser homem não é ser maluco. Você tem que saber usar a virtude da prudência. Você tem que saber fazer as coisas como elas podem ser feitas e do melhor modo possível. Sabendo dar graças a Deus para as outras coisas que competem e que auxiliam para que a sua missão seja cumprida. Se graças a Deus a sua esposa, no caso daqueles que se casam, tem essa possibilidade de vocês precisam e ela tem essa possibilidade de ajudar, é um motivo para dar graças a Deus. E não para às vezes se sentir impotente, porque isso também poderia não ser um sinal de que você tem uma boa masculinidade formada. Porque se de repente, né, é só um parênteses, Vitor, desculpe ter se delongado, mas se de repente, por exemplo, o homem diante disso, ele se sentir tristonho, ele não quiser mais trabalhar, aí sim significa que a masculinidade dele não está funcionando muito bem. Por quê? Porque uma coisa que era realidade, que ele deveria dar graças a Deus, ele está lá, nossa, então eu sou nada? Não. Tem que dar graças a Deus. Graças a Deus que você trabalha. Você é um homem íntegro, sim. Você trabalha muito, ganha pouco, mas graças a Deus você dá o sustento, como lhe é possível. Você está dando sua vida para que seus filhos tenham o que comer. E isso é uma missão muito nobre. Isso é algo bom, né? Com certeza. Só dentro dessa questão, né, do papel do pai como mestre, né, como educador, é porque ele é um papel um pouco diferente do papel da mulher, que também exerce um papel de educação, né, mas o papel de ensinar é diferente. A educação do pai, né, ele é algo que convida, que chama, né, ela exorta o filho para uma autonomia, né, para que o filho ele saia do útero materno. Então, incentiva o filho à própria autodoação, né, e tipo assim, é muito bonito a gente olhar o pai, né, que envia o filho ao mundo para a redenção, né, para realizar ali o sacrifício. E assim, uma outra questão também que a gente escuta muito nós homens, né, essa questão do seja homem e também da questão de homem não chora. E assim, e existe uma verdade, né? Eu até conversava com o Gabriel
sobre isso. Existe uma verdade por trás disso. Não é que o homem não chorar, né? Ele não pode realmente, ele não pode sair por aí chorando. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou dar acho que um exemplo aqui que facilita um pouco. Meu pai estava mexendo com a peça de um caminhão, ele estava com a chave Phillips, né, apertando aquilo, fazendo força, aí a peça quebrou e a chave foi e atravessou, foi de uma vez, dava para ver a pontinha do coisa aqui, porque atravessou a mão dele, né? Aí, tipo assim, eu lembro que foi um desespero, minha mãe ficou desesperada, e meu pai, tipo assim, hora nenhuma ele se mostrou preocupado, né? Não que ele não esteja, mas ele não se mostrou. Porque já pensou se começa os dois a chorar? Né? Ou então se acontece alguma coisa comigo, criança, e fica meu pai e minha mãe chorando. Que vai eu morro dentro de casa, né? Então, assim, o homem ele precisa. Existe uma verdade por trás disso, né? Mas não é assim, também não pode nunca, entendeu? Então, é um ponto também. Eu acho que. Pode seguir, Gabriel. É interessante isso que o Vitor falou, porque, assim, por que tem essa afirmação, e ela é muito válida em relação ao homem, é porque, por exemplo, é como o Vitor falou, para aqueles, por exemplo, que vivem a realidade do matrimônio, o esposo, ele sempre vai ser o último sustento, o refúgio para a esposa. Em que sentido? Os filhos, normalmente, quando as coisas começam a dar errado, eles buscam refúgio aonde? Buscam refúgio na mãe. A mãe, vendo os filhos a buscando e vendo que as coisas estão erradas, aonde que ela vai buscar refúgio? No pai. Se o pai ali, se o esposo, ele não for um refúgio para a esposa, o que acontece com a esposa? Ela vai se sentir fraca. E ela se sentindo fraca, os filhos possivelmente se sentirão fracos. Imagina, se a casa toda se sentir fraca, vai dar um trem ruim. Não seria bom, né? Assim. Mas, mais uma vez, a gente volta. Logicamente, gente, que a gente está apresentando isso, mas o que significa? Se a gente pensasse assim, tem muita coisa que a gente pode trazer aqui que vai ser regra geral, que vai ser aplicada a toda qualquer situação. Mas tem coisas também que dizem respeito a casos particulares. Porque, por exemplo, se você pensar um homem que está padecendo por uma doença muito grave, por uma enfermidade que dá uma debilidade muito grande, obviamente que pode ser que não seja possível que ele se porte de um modo como talvez, assim, na teoria, seria o melhor modo. Então, assim, há de se saber que existem situações particulares em que existem alguns dramas, né, que existirá uma dificuldade maior. Mas o Vitor, quando traz nessa questão da importância de não se chorar, é o quê? É justamente de você ser um porto para aqueles que choram. De você não chorar junto, ou seja, de você não falar do luto que te incomoda, justamente para você ser o conforto para os outros que padecem o luto. Entendeu? Às vezes, você vai deixar de falar algo que te incomoda para quê? Para que você tenha a possibilidade de ouvir de outros que tem algo que os incomodam também. Uma outra coisa que quando eu e o Vitor falava sobre isso, pensando mais nessa realidade particular da família, do homem ser refúgio, é que, por vezes, em algumas situações, o homem também vai precisar isso da parte da mulher. Ou seja, é importante também que a mulher, em sua feminilidade, saiba ser forte, saiba ser firme, porque em algumas situações isso será muito necessário para que se haja o sustento da família. E até mesmo para que o homem ele consiga conservar, de certo modo, a saúde, né? Porque, por exemplo, se a esposa, assim, muitas vezes ela se deixar levar muito por dramas, isso pode acabar gerando uma certa dificuldade no homem de viver o seu papel também. É importante que ambos os dois busquem ter bem ordenados os seus sentimentos, né? E também entrando em outros pontos relacionados a isso, como o Vitor falou, e também pensando naquilo que a gente levantava antes sobre a questão da existência de uma crise na masculinidade, ela ocorre em que medida? Se pensarmos, como havíamos falado, que existe um problema, que ele é muito fomentado por essas ideologias atuais, que ele faz? Ele desfigura o homem e, ao mesmo tempo, tenta masculinizar a mulher, ou seja, às vezes afemina muito o homem e masculiniza a mulher. Nós sabemos, logicamente, que, por essa ocasião, existem situações no mundo de hoje que o homem vive e que está distante da sua masculinidade. E elas não simplesmente são o extremo da afeminização, que eu acho que essa palavra não existe, mas do homem viver de um modo
afeminado, mas diz também respeito àquele homem que vive de um modo truculento, de um modo errado, que não tem a ver com masculinidade, que talvez tenha muito mais a ver, tenha muito mais um sinal de um lado animalesco do homem, no sentido assim, do macho, do que realmente o que seja a virtude em si da masculinidade. Entenderam? Por exemplo, existe problema naquele homem que chora por qualquer coisa, existe problema naquele homem que tem um desejo desordenado em relação à sua sexualidade, que não está de acordo com a natureza do homem. Existe um problema num homem que não quer nada com a vida, ou seja, que vive, entre aspas, como um malandro, como um preguiçoso, longe da ordenação correta do que é ser homem, do que é doar a vida. Mas existe também, obviamente, né, não se tem como contestar, né, existe um problema no homem que também vive de todo modo avesso ao plano de Deus, tratando a mulher como um objeto, tratando a mulher, os filhos, como um lixo, como um nada, que simplesmente se leva, não por um desejo de dar a vida, mas por um desejo de autossatisfação. Existe também um erro aí, né? Existe um erro também, como a gente via no vídeo do Padre Paulo, por exemplo, aquele homem que busca cultivar a sua questão física, por exemplo, a questão dos músculos, simplesmente como uma coisa narcisista, né? Simplesmente como algo de autopromoção e que deseja receber, né, as admirações, talvez, de outros homens, ou das mulheres também, dos homens com tendência afeminada e também das mulheres, que deseja ser notado e visto, e deseja também, e existe também um problema no homem que, em contrapartida, não se esforça para adquirir aquilo que é necessário para que ele cumpra a sua missão. Isso, verdade. Dentro desses pontos, né, que o Gabriel falou, a gente pode perceber, né, tem dois problemas muito grandes, né, o cara que fica afeminado, né, que perdeu a fibra, e o machão, né, o estereótipo do machão, do cara que é violento por ser violento, né. O padre Paulo Ricardo, ele chama o cara que perde a fibra, o cara que é muito narciso, né, o cara que é apaixonado por si mesmo, que não sai da frente do espelho, né, de metrosexual. Porque, tipo assim, ele é um cara, o metrosexual é um cara que pode até gostar de mulheres, né, sentir atração, mas a verdade é que ele ficou muito afeminado, né, e também tem a questão do cara né, que ele é muito luxuoso, igual o Gabriel falou, né, é totalmente entregue à luxúria, né, ele é violento por ser violento, é mal educado com as mulheres, né, e no fundo, nós homens sabemos que requer mais masculinidade da gente proteger a inocência de uma garota do que roubá-la, né? É sinal, por exemplo, muito mais claro de uma masculinidade autêntica. Você ser capaz de ver a dignidade de uma mulher, né? Especialmente quando ela não vê, né? Você sabe, o homem sabe que ele não tem o direito de ver o corpo da mulher, né? Numa realidade fora do casamento, ainda que ela o ofereça, né? Um verdadeiro homem não se aproveita de uma garota que não sabe o seu próprio valor, de uma mulher que não sabe o seu próprio valor. E até porque é muito né? Isso é um sinal de uma masculinidade muito maior. Desculpa, Vitor, eu te interrompi só porque eu estava agarrando um pouquinho. Acho que agora eu vou adiantar um pouquinho, para sair um pouco desse. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Ah, tá. Se quiser, pode sim, falar. Eu tinha agarrado um pouquinho, eu não tinha entendido muito. Mas assim, até porque se a gente pensar... Ah, não. Agarrou um pouquinho. Ficou um pouquinho lento assim a fala. Mas era porque, por exemplo, um homem que não observa a dignidade, por exemplo, do corpo da mulher, ele também não observa a própria. A pessoa agir lá como um animal que simplesmente busca uma cópula, ou algo que sensitivamente seja similar a isso não te faz um homem. O homem em si, o que acontece? O homem tem que pensar que ele não, a masculinidade em si não é você ser só, tipo assim, você ser só músculo, por exemplo, né? Aquele estereotipão, né, assim, do homem macho. Né? Não, é você ser só músculo e esquecer que você tem cabeça, entendeu? E do mesmo modo, não é o metrosexual que pensa somente em si, ou seja, não é você fazer uma autorreflexão sobre si e falar, nossa, eu tenho isso. Não. É você
ver a perspectiva da sua totalidade, ver o plano de Deus a respeito de você, mas também reconhecer o valor dos outros, né? O problema que muito que a gente vê hoje, né, é justamente porque existem muito mais esses dois polos, né, o do machão e do que perde a fibra, que tem uma tendência mais afeminado, e infelizmente, dos dois lados, às vezes sendo apresentado como se fosse a masculinidade, os dois lados estando equivocados, e as pessoas não compreendendo que o que na verdade é o correto está no meio. Em que sentido? Que é a virtude, que não é nem a direita e nem a esquerda, mas sim a virtude. Ou seja, a gente pensar que o quê? Como o Vitor falava, é muito mais... você viver a masculinidade, isso te leva a quê? Isso te leva a viver a nobreza do que significa o plano de Deus para o homem. Se a gente pensasse, por exemplo, em São José, nós veremos nele um grande exemplo de homem. Um grande exemplo de homem que era justo, um grande exemplo de homem que era trabalhador, e um grande exemplo de homem que, obviamente, se hoje o reconhecemos como santo, São José, tinha um tremendo amor e zelo pela Santíssima Virgem e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é como que, de certo modo, a gente poderia pensar que um lado afeminado, desligado das necessidades dos outros, desligado da importância de se dar a vida, como a gente poderia pensar que isso significa ser homem, por exemplo, se nós não vemos essas características nos santos? Como que a gente poderia pensar, por exemplo, que a nossa vida teria uma grande nobreza, sendo um machão que busca briga pela briga, que busca confusão por confusão, se nós também não vemos isso estampado na vida dos santos, estampado na vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Então é muito importante que seja lançado fora essas ideias erradas do que significa masculinidade. Por mais que hoje eu e o Vitor vamos trazer algumas coisas pontuais e objetivas a respeito desse tema, obviamente, é muito importante que depois vocês busquem um estudo futuro. Ou seja, hoje nós lançamos mais uma luz para vocês para perceber o quê? É importante que o homem reconheça o que é ser homem. É importante que o homem se aprofunde nesse mistério. E como eu e o Vitor falávamos anteriormente, e também em nossa reunião, nos preparando para esta, o que acontece? Se a gente vê, como foi falado antes, que o homem, para ser homem, ele precisa se desligar do mundo feminino e ir para o mundo masculino. Se o homem, para ser homem, ele não pode ir para um extremo da feminilidade, sendo afeminado, e nem do machão, agindo como um animal, é preciso que a gente pense o quê? É necessário que o homem ele colha bons exemplos que demonstrem para ele o que significa ser homem. E como a gente falava de antemão, esses exemplos virão por onde? Virão, obviamente, pela vida dos santos, que são um modelo para todo e qualquer cristão, né? Virão, obviamente, pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso principal modelo. E também virão, não somente para aqueles que já foram canonizados, mas graças a Deus, né? Isso é uma grande graça, uma graça de Deus, é uma graça da família, virão também através dos exemplos daqueles outros homens que nos antecederam e que Deus nos deu a graça de conhecer, quer seja dentro do nosso próprio lar, ou quer seja também fora dele. Eu até falava com o Vitor, vendo o senhor Cônego, vendo o zelo, vendo o amor fervoroso dele por nós, pela Santa Igreja, vendo a doação que ele sempre fez por nós, isso nos forma sendo mais homens. Vendo, como eu falava com o Vitor, o exemplo do pai que, graças a Deus, eu tive, isso me formou como mais homem. Isso me fez reconhecer aquilo que eu deveria dar valor e também aquilo que eu não deveria dar atenção. Isso me ensinou a saber, como o Vitor falava, né, aquela questão do seja homem, me ensinou a saber, por exemplo, que na masculinidade nós vemos que existem decisões, que nós devemos tomar elas, que elas nos custarão e que, se realmente queremos tomar elas, nós devemos pagar o preço que elas nos custam. E é importante que se saiba disso. E assim, dentro disso que o Gabriel está falando, né? O homem, o ideal cristão de masculinidade é justamente o homem que, passando a carreira, aqui não sei se vai fazer é o homem que ele sabe ser gentil e cavalheiro com a mulher, né? Mas ele sabe ser forte, ele sabe ser viril com quem está ameaçando sua família, né? Com quem está agredindo as pessoas que ele ama, né? Dentro da nossa cultura cristã, né, formou-se, né, o ideal do cavalheirismo, o ideal de nobreza,
E esse é justamente esse ideal, né, do homem varonil que luta pela sua família. É interessante, né, porque a gente, né, nós homens, a gente tem um desejo profundo de proteger uma garota. Quando a gente pensa numa esposa, a gente pensa numa mulher, a gente não pensa em obter algo dela, mas de entregar a sua vida, né, de dar tudo. É isso, ou pelo menos esse deveria ser, né, o que a gente pensa, né, quando a gente pensa numa mulher, baseado, né, nesse ideal. E é justamente isso que a gente vê, por exemplo, né, nessas famosas histórias para criança, né, do príncipe que enfrenta todo tipo de problema para chegar até a donzela e salvá-la, né? Príncipe em cavalos brancos, em florestas enfeitiçadas. E esse ideal é o mesmo ideal de Cristo, que dá a vida pela igreja. Eu falava com o Gabriel, quando a gente conversava, né, preparando a reunião, que eu falava com ele, nossa, quando eu vi isso, eu falei assim, gente, é justamente, tipo assim, dá um clarão na mente da gente, né? Porque, olha para você ver, Cristo, o príncipe, né, que é pela igreja, né, ele deixou o Pai, ele deixou a primeira pessoa da Santíssima Trindade e veio para o mundo dar a vida, passar por todo tipo de sofrimento, pela sua donzela, pela sua esposa, né? Quem que é a esposa de Cristo? É a igreja. Então, é o mesmo ideal. E tem até aquela passagem, né? Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe. Eu falava com o Gabriel que eu achava isso interessante. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, né? Aqui, o que Cristo faz, né? O Cristo, o Filho do Homem, deixou o Pai, né? Para vir ao mundo fazer o seu sacrifício, né? E entrando assim, não sei se pode entrar, mas vou entrar, acho que eu vou, não sei se tem problema, Gabriel, mas eu vou entrar um pouco nessa questão da pureza, porque, assim, nós homens, né, a gente tem mania de achar que a pureza ela é inalcançável, né? A gente tem dificuldade de entender qual é a diferença entre desejo sexual e luxúria e se dá por vencido muito fácil. Porque um homem puro, ele experimenta os mesmos desejos de qualquer outro homem. Mas a diferença é que ele não permite que a beleza do corpo da mulher faça ele perder de vista a dignidade e o respeito que ela merece. O homem luxuoso, ele toma o corpo da mulher e valoriza acima da própria mulher. Então, realmente, ele vê a mulher como um objeto, como uma forma de obter prazer. Né? E Santo Agostinho falava, chama atenção para isso, né? Luxúria concedida se torna hábito e o hábito não resistido se torna necessidade. E uma coisa também que eu e o Gabriel nós conversávamos também porque a mulher ela não está livre dos pecados contra a pureza, né? Nós como homens também devemos fazer nossa parte, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a mulher é mais sensível ao toque, então tem todas essas coisas, né? E você quer falar alguma coisa sobre isso? Pode, se quiser falar sobre pureza. A gente buscou trazer, pensando nessa virtude da pureza, que a gente sabe que, infelizmente, e talvez seja até uma das tendências desses movimentos ideológicos que buscam desfigurar a realidade do homem e também a realidade da mulher, porque eles colocam em voga uma dimensão da sexualidade, mas também distante daquilo que é o plano de Deus para a sexualidade humana. E em relação ao homem, o homem ele padece muito, porque se a gente olhar hoje no mundo, é muito fácil do homem e também da mulher cair em tentação em algo contra a sua sexualidade, contra a pureza, né? E, como o Vitor falava, isso é algo que traz uma desordem muito grande no coração do homem, e hoje em dia o mundo parece, a meu ver, né, parece fomentar isso de um modo tremendo, quer seja pela facilidade de acesso, quer seja por filmes, quer seja por novelas, quer seja por outras programações na televisão, o risco também que se tem do uso indevido da internet, que traz uma facilidade muito grande. A gente vê que existe uma hipersexualização, não somente de quem é adulto, mas também de quem é jovem, de quem é criança, hoje em dia, de quem é adolescente. E até eu falava com o Vitor, e existe um risco tremendo, por exemplo, até mais na adolescência, porque muitas vezes, em rodas de amigo, isso meio que é uma moeda de entrada para o grupinho, né?
aquela sensação de que, a partir daquele dali, o jovem, o adolescente, terá inserção com aqueles outros homens, né? Entre aspas, né? E que aí existe um grande erro, né? E como o Vitor falava, quer seja que isso incomodou a pessoa no passado, ou quer seja a pessoa não tenha nenhuma coisa de desordem em relação à sua vida, é muito importante que ela tenha atenção para essa questão da virtude e da pureza, porque muitas vezes também serão contra ela que o mal investirá as suas tentações para tentar perder, quer seja o homem, quer seja a mulher. E aquilo que a gente falava de que, apesar das dificuldades, é possível viver a virtude da pureza, é possível também viver as outras virtudes que compõem a masculinidade, é por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus caminha conosco. Porque o bom Deus nos deu a graça do socorro da Virgem Maria. O fato que seremos homens, que alcançaremos as virtudes, que buscaremos ter uma vida íntegra, uma vida pura, uma vida justa, que saiba dar a vida realmente para os outros, o homem que saberá dar sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, ou o sacerdote que saberá dar a sua vida pela sua comunidade e pelo mundo, porque o homem não é a exclusividade do pai, é todo e qualquer homem, e como também é interessante que vocês saibam, mas que nós não iremos aprofundar hoje, o homem maduro, todo homem maduro é chamado à paternidade, e se é chamado à paternidade, ele é chamado ao cuidado de outros, ou seja, pensando naquilo que nos é necessário para ter essa capacidade de cuidar dos outros, logicamente que desaguará em quê? Precisamos da graça de Deus. O homem muitas vezes não é homem, por quê? Porque ele escolhe mal. Mas porque ele escolhe mal, tanto na ordem do tempo, ou seja, não busca as virtudes, busca coisas que são do sentido macho, animal, busca das coisas que são do sentido afeminado, do mundo feminino, e também porque, mesmo reconhecendo este caminho bom, ou seja, reconhecendo o caminho de Deus, quando ele não busca a graça de Deus, ele terá muita dificuldade para viver. Ele terá muita dificuldade para se encontrar no caminho que é, como a gente falava antes, o sonho de Deus para todo homem, que é viver na totalidade o mistério de ser homem. É até algo que eu e o Vitor falava, ser homem é uma graça muito grande para quem é homem. Ser homem é um presente que Deus deu aqui, ó, pra gente, aqui, ó, pra mim, pro Vitor, pro Rui, pro Pedro, pro Matheus, pro Márcio, pro Luiz, pro Felipe, tô caçando o nome, pro Diego, né? Então, assim, é uma graça muito grande. E nós precisamos também das outras graças de Deus. E como foi dito antes, precisamos de um esforço da nossa parte para corresponder a essa graça. Do mesmo modo que as mulheres, para não viverem, como foi falado na semana anterior, o plano distorcido da feminilidade, que destrói a feminilidade, que é o feminismo, para elas viverem no hoje, para elas viverem na sua vida aquilo que é sonho de Deus, elas vão precisar do esforço e vão precisar buscar a graça de Deus. Porque, como sabemos, sem Deus, nós nada podemos fazer. E assim, tem algumas outras virtudes, né, também, que nós homens precisamos trabalhar e que vem assim, o Padre Paulo chega a falar assim, vem no pote da virilidade, né, são virtudes que, embora seja partilhada com as mulheres, né, elas são tipicamente masculinas, né, e quais são essas virtudes, né, a coragem, né, o ter iniciativa, a determinação, né, começar uma coisa e terminar, uma coisa também que o Gabriel fala, uma sadia autoconfiança, né? Porque é importante, né? Faz parte do homem você ter uma certa confiança. Só que uma confiança em excesso é doença, né? Uma confiança em excesso vai te começar a achar que você pode as coisas por você mesmo, né? Você vai começar a esquecer de Deus e achar que você consegue alguma coisa, sem que a gente não consegue nada, né? São Paulo já fala, quando estou fraco é que sou forte. E até por essa questão da confiança, a gente até falava, essa autoconfiança pode ser um perigo muito grande, até em relação à questão da virtude da pureza. Porque se o homem pensar assim, sou todo puro, sou todo poderoso, posso fazer qualquer coisa e não cairei em tentação. Você está muito enganado, meu filho. Aí é que se corre o grande risco de você ir para o mau caminho, de fazer o que é errado, de fazer mal a você, de fazer mal para os outros. E dependendo do que tu faça, havendo as condições, você está colocando em risco a sua salvação eterna.
Assim, é muito importante tomar cuidado, porque também essa confiança extremada em si mesmo poderia fazer o homem se esquecer daquilo que a gente falava, que sem Deus nós não somos nada, e levar talvez o homem para um caminho de soberbo, para um caminho de vaidade, em que ele pensaria assim: ah, serei homem sem aprender com outro homem, serei homem vivendo o homem segundo a loucura da minha cabeça, e na verdade não fazer um bom serviço, nem para ele nem para o mundo, porque ele se confiaria tanto em si mesmo que ele se tornaria cego, né? E também a questão da, só um instantinho, Sim, Vitor, da coragem, que era aquilo que a gente falava antes, até falava com o Vitor, né? A coragem não significa ser imprudente também, não, sabe? Homens, para não vir aquele estereótipo, que eu não sei, infelizmente, de onde que ele foi tirado, né? Que os homens não usam a cabeça, busquem a prudência. Ou seja, em que sentido? Se você vê que tem uma situação que não adianta, que não tem o que se fazer, não seja louco de tentar se enfiar nela e fazer alguma coisa. Ou seja, se você vê que a coisa já será, por exemplo, se não for uma derrota, que vai dar errado, para que insistir? Isso não é sinal de ser homem, isso é sinal de ser cabeça dura. É diferente uma coisa da outra, né? Assim, é importante que se saiba disso. Porque talvez a pessoa pode estar pensando assim: ah, eu sou corajoso, ah, eu sou prudente. Quando na verdade ele não é corajoso nem prudente, ele é somente louco, né? Querendo investir algo em algo que não faz sentido. Né? sim, tem essas, né, que a gente chegou a citar. Também a disciplina, a virtude da disciplina, da honradez, né, são coisas assim bem, né, mais características do homem. É importante o homem ter palavra, né, cumprir com o que ele fala. Ser sincero também é Né? importantíssimo, né? Que seu sim seja E sim e que seu não seja não também, né? E seja ponto, assim, ponto e basta, né? Não ficar às vezes tendo essas coisas. Outra coisa também que é muito importante tomar cuidado com conversa fiada, no sentido de quê? De fofoca, de mexerico, né? Se tem uma coisa assim que já é feio quando isso ocorre em relação à mulher, que é feio também, porque pode estragar muito a dignidade da outra pessoa. Ou seja, uma das grandes coisas que um homem e uma mulher têm de mais precioso nessa terra, muitas vezes não é ter uma casa, muitas vezes não é você ter uma posse, muitas vezes não é você ter um cargo, você ser chamado talvez de, sei lá, de engenheiro, de físico, de fitopatologista, de doutor, mas muitas vezes é o seu nome. E quando alguém age, por exemplo, com a maledicência, que age fazendo mexerico, muitas vezes isso vai estragar o nome da pessoa. E se isso já é feio para uma mulher, imagina quanto mais isso é feio para um homem. Às vezes ter conversa fiada, ter aquelas coisinhas lá, tal pessoa faz desse jeito, tal pessoa é assim assado. Se é assim assado, deixa a pessoa ser do jeito que ela é. Se você quer ajudar, fala com a pessoa e ajuda. Mas é muito feio um homem que se coloca em conversas fiadas. É muito feio também, gente, ainda mais quando se diz respeito ao serviço de nosso Senhor. Existem tantas situações que poderiam ser tanto mais produtivas, mas que às vezes elas são gastas em coisas que não vão redundar em bem nenhum para nenhuma alma. Nem para aquela que, obviamente, está sendo vítima ali, está sendo metralhada, talvez, com aquelas palavras, e nem para aqueles que estão falando. Por que hoje, por exemplo, assim, a gente chega falando desse modo que às vezes pode parecer duro? Não é porque a gente quer faltar com a caridade, mas também, como o Vitor falava, cabe a nós homens o quê? Dizer as coisas, muitas vezes, como elas são. E nos chamar a atenção para o cuidado que se deve ter com as coisas. Né? O cuidado que se deve ter com a realidade. E também, nessa missão, é importante saber o quê? Que ele deve ser feito com primazia em caridade. Porque o homem também que é truculento em suas palavras, e pensando que assim ele age de modo correto, pode estar muito longe do que é correto. Novamente, faltando, por exemplo, a percepção da prudência. Um homem que chega e que briga com sua esposa, usando a sua voz grave, pensando que está sendo virtuoso, na verdade pode estar muito distante da virtude. Um homem que também chega brigando com a esposa, quer dizer, com outro homem, pensando que está sendo virtuoso, o másculo, às vezes, dependendo da situação, pode estar extremamente equivocado. É sermos afetuosos com os simples, com os humildes, com os que precisam da nossa formação e sermos firmes com aqueles que forem necessários que a gente também o seja. Mas, sobretudo, novamente, buscando a graça, buscando a luz de Deus para saber distinguir entre essas situações.
Então, acho que, né, já caminhando um pouquinho para o final, que acho que já está quase dando horário, é importante, né? Então, a gente ter essa consciência, né? Igual o Gabriel está falando, de buscar essa graça, né? Pedimos a Deus a graça de com o plano dele para nós, né? Vini, peraí. Tá com um negócio ligado aqui. Nós homens cumprimos com o plano de Deus para nós, né? E as mulheres cumpriram com o plano de Deus para elas, né? Então, nós homens, né, igual o Gabriel falava, todo homem é chamado a ser pai, né? Isso leva a como é que fala? Uma masculinidade madura, né? A masculinidade, ela atinge sua maturidade, ela é a ser mães, né? Pode não ser biológico, né? Mas somos chamados à paternidade, o cônigo, né? Um homem, ele é realmente o pai para o JSC, né? Eu tenho pouco tempo de grupo, mas eu consigo ver o quanto ele cumpre o papel de pai dele, né? Para o J, a força que isso passa para o JSC. E um problema, uma coisa que eu comentava com o Gabriel também, porque a gente tem muito hoje em dia, o padre Paulo Ricardo fala isso também, de homens que querem ser mães de barba, né? Porque é diferente o papel, né? Precisa de ser um pouco mais duro na correção, né? Principalmente com filho homens. A mãe, ela já tem mais, ela tem uma tendência mais de ser cúmplice às vezes, né? De passar a mão na cabeça. Então, no fundo, comentava isso com o Gabriel também, no fundo, tudo isso é uma tentativa de destruição da família, né? Através da descaracterização do homem, da descaracterização da mulher, né? E eu comentava também com o Gabriel, se a gente lembrar, né, da profecia de Fátima, né, da irmã Lúcia, que falava que a última guerra seria contra a família, né? Então, que a gente saiba, né, tá colocando nossa força em Deus, buscando a graça para a gente conseguir realmente ser forte, conseguir realmente cumprir o nosso papel, né? E também, De como a homem e a gente mulher falava, cumprir o seu papel dela. buscar isso através do quê? Através da graça de Deus, através da oração e também através de uma formação adicional daquilo que a gente falou hoje, sabe? Porque o que eu e o Vitor hoje trazemos para vocês, enquanto equipe de formação, não é de repente aquilo que vai resolver todos os problemas em relação à masculinidade. Tanto é que, obviamente, se vocês fizeram uma avaliação crítica daquilo que a gente falou, vocês verão que nós somos instrumentos muito imperfeitos. Que às vezes, pelo modo de falar, podemos ter agido de um modo que foi equivocado. Eu mesmo, poderia ter falado de um jeito talvez melhor, né? Talvez em algum momento ou outro a gente fica um pouquinho inflamado, né, no nosso dizer. Então, assim, é extremamente importante que se busque uma formação continuada, que se busque posteriormente outras fontes, outras melhores fontes, né, do que nós, para se aprender aquilo que é o plano de Deus em relação a nós homens, e também as mulheres em relação ao que é para as mulheres, e também o homem e a mulher em relação aos seus opostos, né, para que possa se existir uma ajuda mútua também neste serviço. Só um parênteses assim, igual ter essa compreensão, né, que existirão relações diferentes também, como a gente falava. Um homem em relação a um outro homem age também de um modo que é diferente. Um homem em relação à mulher tem esse modo particular. Existem também situações, por exemplo, que vão depender da situação. Ou seja, outra coisa que a gente, né, Vitor, falava, e já assim para concluir, gente, busque na fonte, né? Busque o ensinamento da igreja. Talvez não tente ser homem como se fosse talvez uma fotocópia, né, de qualquer figura ou de um modismo em relação à masculinidade, sabe? Mas busque sim na fonte, busque em boas formações, busque com o socorro da graça de Deus e busque correspondendo àquilo que Deus te chama, a contribuição que Deus te chama na sua vida particular. E reconheça sempre que todo homem deriva de um modelo perfeito, né? Toda a paternidade humana deriva de um modelo perfeito, mas não é idêntica. Ou seja, a quem vemos como verdadeiro pai, vemos em Deus, e não em qualquer outro homem. E só para concluir, gente, gostaria só de falar com vocês uma coisa, assim, em relação, por exemplo, à masculinidade, pedir a graça de Deus, né, para que o homem, né, ou a mulher, né,
quando tiver em contato com quer seja um homem que vive de modo mais afeminado, talvez distante da masculinidade, ou aquilo que vive de um modo macho, distante da masculinidade, pedir a graça de Deus para agir com misericórdia e com caridade, sabe? Tem que se tomar o cuidado para que às vezes, assim, não se exista uma confusão, né? Porque às vezes o homem poderia pensar sempre na força, na força, na força, com um modo equivocado, né? Como se ele devesse estar tipo como um guerreiro, no sentido assim, sempre irei chamar a atenção quando ver um erro. Mas pedir a Deus a graça de que isso seja feito do modo correto, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, agindo com misericórdia, agindo com verdadeira caridade, para que o auxílio realmente seja efetivo, para que o gastar da sua vida naquele momento realmente redunde em bem para aquela pessoa que você está realmente buscando cuidar. Né? Ou seja, para aqueles que conhecem a mesma coisa que nós e têm a graça de Deus de vivê-la, saibamos agir com humildade e com misericórdia, e também com muita caridade. E para aqueles também que não têm a mesma graça que nós, que não ouviram o mesmo anúncio que nós, que também busquemos, né, com a graça de Deus, a capacidade de agir do mesmo modo, com humildade, com misericórdia e com grande caridade. Acho que é isso, gente.